Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já peço o seu like incentivo. Inscreva-se e ative o sininho. Não perca nada. Teremos muitas boas histórias contadas por aqui. E você terá a oportunidade de conhecer mais sobre as princesas reais. Hoje falaremos de Dona Leopoldina, também conhecida como a Mãe do Brasil. Leopoldina Carolina Josefa Habsburgo nasceu em Viena, na Áustria, em 22 de janeiro de 1797, com os títulos de Arquiduquesa da Áustria, Princesa da Hungria e da Boêmia. Ela foi o quinto filho dos imperadores Maria Teresa e Francisco I, a quarta do sexo feminino. Ao todo, Leopoldina teve 11 irmãos, dos quais a mais próxima era Maria Luísa, com quem trocou cartas ao longo de toda a sua vida, a maioria delas expondo sua intimidade no Brasil e as mazelas de seu casamento com Pedro I. Como uma filha da realeza austríaca, recebeu uma educação exemplar, onde, além de aulas de alemão, francês, ciências, dentre muitas outras disciplinas, aprendeu as boas maneiras e o cerimonial da corte de forma impecável. Com essa educação primorosa, aprendeu fluentemente 5 idiomas, passou a entender de política e diplomacia e apaixonou-se por mineralogia e botânica. Sua vida foi totalmente mudada quando arranjou-se seu casamento com o príncipe português Dom Pedro, já conhecido por ser um aventureiro amoroso, amante de muitas mulheres. Seu pai, Dom João VI, apostou que o casamento finalizaria as aventuras de seu filho, além de representar diplomaticamente uma aliança importante entre Áustria e Portugal. Para os portugueses, o casamento representava um aumento de prestígio na Europa, já que a Áustria, bem como a família de Leopoldina, era uma das monarquias mais tradicionais da Europa. A esperança era que a dependência que Portugal tinha da Inglaterra diminuísse. Foram feitas extensas negociações para o lance, acertado e realizado por procuração em 13 de maio de 1817, na Igreja dos Agostinianos, em Viena. Como a família real portuguesa se encontrava instalada no Rio de Janeiro na época, Leopoldina foi preparada para a longa viagem até o Brasil, já casada, porém sem ao menos conhecer o marido. Embora a viagem fosse longa e cansativa, a princesa Leopoldina estava empolgada, especialmente porque era amante de botânica e mineralogia, de ciências, e viu na sua vinda para o Brasil o começo de uma nova vida, não só em relação ao matrimônio, mas também pelo desejo de investigar as riquezas naturais de nossa terra. E para acompanhá-la, veio um grupo de cientistas austríacos. Após 85 dias de viagem, no dia 4 de novembro de 1817, desembarcou no Rio de Janeiro, onde teve uma recepção pomposa. A princesa Leopoldina, esposa do príncipe herdeiro do trono português, o príncipe Pedro, chegava ao Brasil. Em suas primeiras cartas, após deixar a Europa, ela citou seu encantamento pelas terras brasileiras, terra que ela descreveu como cheia de belezas naturais. De Dom Pedro, ela citou seu apreço inicial, apesar de ter se decepcionado um pouco, pois não encontrou nele a educação clássica e nem a erudição tão costumeira aos príncipes europeus. Em cartas trocadas com a irmã Maria Luísa, Leopoldina já registrava que Dom Pedro era muito franco e bruto, ou seja, não tinha polidez e nem papas na língua. Nos anos seguintes, ela continuaria a se queixar
e a referir-se ao seu casamento como um grande peso. Dessa vez, pela constante infidelidade por parte do marido. A princesa deu à luz a 7 filhos, dentre eles o futuro imperador do Brasil, Dom Pedro II. Na história do Brasil, teve papel de destaque em momentos cruciais. Tinha o preparo, o refinamento e o conhecimento que faltavam a Dom Pedro. No processo de independência do país, em 1822, aconselhou diretamente o futuro imperador, já que as relações entre o Brasil e Portugal estavam extremamente estremecidas. Os historiadores mencionam a sua boa capacidade de fazer a leitura política da situação do Brasil em períodos de crise. De acordo com a educação que recebeu, colocou sempre os interesses do Estado acima dos interesses pessoais. Sempre desejou retornar à Europa, mas sempre colocou seu dever de princesa acima de suas vontades. Sempre visando a preservação da monarquia, conceito aprendido ao longo de sua vida e de sua educação. Dessa forma, declarada a independência, a princesa tornou-se a primeira imperatriz do Brasil. Durante muitos anos, Dom Pedro I humilhou publicamente a esposa, principalmente após dar início seu caso com Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, a quem ele fez dama de companhia da imperatriz. A amante, apesar de não ser a única, ganhou títulos nobiliárquicos para ela e a família. Participava de eventos públicos e, como primeira-dama da imperatriz, acompanhava o casal em viagens. Além da infidelidade, a mesada a que tinha direito foi restringida pelo imperador, subjugando-a e a delegando sempre a situações degradantes. Leopoldina passou a sofrer de depressão e descuidara-se da aparência e da saúde. Sofreu vários abortos espontâneos e um desses abortos a levou a falecer no dia 11 de dezembro de 1826, cheia de desgosto e tristeza. Durante muito tempo, correu a história que o último aborto sofrido por ela, teria sido causado por uma agressão física por parte de Dom Pedro. Porém, estudos atuais de historiadores contemporâneos já mostraram que tal agressão nunca ocorreu. O fato é que aos 29 anos, Leopoldina faleceu, extremamente doente e triste, humilhada e infeliz. Em 1954, seus restos mortais foram trasladados ao Monumento da Independência em São Paulo, na Capela Imperial. Em sua correspondência a Maria Luísa, sua irmã, deixou registrado um pouco de sua angústia. Abre aspas. Fui criada desde a minha infância para dominar a minha vontade e os meus desejos, e para desistir da minha sorte e do meu contentamento, se for para o bem comum. Assim, consigo aguentar todas as lutas, as situações difíceis e duras, mas me resta uma certa depressão e tristeza quando penso e fico meditando. Fecha aspas. Em outra carta, ela diz, abre aspas, o caráter do meu marido é extremamente exaltado por causa do tratamento contraditório, duro e injusto em relação a todas as mudanças, de modo que denote levemente liberdade, lhe é odioso. Assim, só posso continuar observando e chorando em silêncio, escreveu ela. A última das cartas foi escrita 3 dias antes de sua morte, redigida às 4 horas da manhã, onde ela dizia, dentre muitas coisas,
Abre aspas. Ultimamente, o imperador acabou de dar-me a última prova de seu total esquecimento a meu respeito, maltratando-me na presença da mesma, que é a causadora de todas as minhas desgraças. Fecha aspas. Por fim, quase que em seus últimos suspiros, a imperatriz diz adeus à sua irmã e pede que ela cuide dos filhos que em breve ficariam órfãos, e finda se referindo a Maria Luísa como minha adorada mana. Espero que você tenha gostado e aprendido mais sobre a vida de Dona Leopoldina. Espero você no próximo vídeo. Até lá!